Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje a professora Emília Eufrásio. Durante a semana ela falou sobre um tema muito interessante para muita gente, casamento e regime de bens. Na primeira aula ela falou sobre o casamento, especialmente. Na segunda aula sobre a disposição geral dos regimes. Terceira e quarta aula sobre os regimes de bens. E, por fim, na última aula, sobre a temática atual, súmulas e jurisprudências. Advogada e professora, seja muito bem-vinda ao Saber Direito Debate, tão nova e com tantos títulos já, começando o mestrado agora em Portugal, Coisa é isso boa, mesmo? Isso. Parabéns, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Emília, eu queria começar a nossa conversa te perguntando o seguinte: quais as principais mudanças com a vinda do Código de 2002 nessa questão exatamente sobre casamento e regimes de bens? Bom, a principal mudança bastante significativa foi no que diz respeito à condição de igualdade entre os cônjuges. Porque no Código anterior a gente tinha muito aquela figura da família patriarcal, na qual o homem ele era o centro então daquela família, então tudo girava em torno dele, ele era o responsável pela economia e também pela mantença daquela família. Com o Código Civil de 2002, até mesmo se adequando a alguns princípios que já constavam na Constituição desde 88, ele tentou se adequar à nova realidade, levando-se em consideração que a mulher dos dias atuais ela também contribui para a construção do patrimônio do casal. Então, a nossa legislação ela vem dizer que os deveres e os direitos serão exercidos de forma igual. E não mais naquela forma antiga do Código Civil de 1916, em que o homem tinha esse cuidado com a questão patrimonial e mantença da família, e a mulher ficava exclusivamente para o cuidado com os filhos e o cuidado com a casa. Uma outra mudança também bastante importante, que é interessante frisar, é que nessa mudança, nessa transição da nossa legislação passada para a atual, a gente ouve essa ideia dos regimes de bens mais bem apurada. Então, antigamente tinha aquela ideia do regime dotal, que hoje em dia não tem mais. No Código anterior, a regra que a família da noiva pagava um dote, pagava um dote. Tínhamos também, como regra geral, o regime da comunhão universal. No atual Código, caso haja o silêncio dos cônjuges, então o regime a ser aplicado vai ser o da comunhão parcial de bens. E dentre uma série de inovações em todo o direito de família, inclusive no que diz respeito à união estável. A própria Constituição Federal já vem dessa conotação de que a união estável também merece uma proteção do Estado. E merecendo essa proteção, colocou-se para essa união estável também o regime da comunhão parcial de bens. Por isso que ele é considerado um dos regimes geral. Se não há escolha ou há o silêncio das partes, então aplica-se esse, inclusive, para as uniões estáveis. Mas se há escolha dentro da união estável, pode ser que haja um outro regime, e não da parcial. Não, na verdade, tratando-se de união estável, neste caso vai ser parcial. Sempre. Mas leva-se em consideração algumas cláusulas que eles possam ter convencionado, dizendo a respeito do patrimônio de cada um. Então, se eles dispuseram, através do contrato que ambos assinaram, dispondo sobre o patrimônio existente no ato da Constituição, na hora do início dessa união estável, e também do patrimônio que for adquirido na constância dessa, vai se respeitar aquilo que eles estipularam em contrato. Mas a regra aplicada para as uniões estáveis é o da comunhão parcial de bens. A questão da possibilidade de mudança do regime de bens é outra inovação do Código? É outra inovação da nossa atual legislação. Porque até então, no Código anterior, a gente tinha o princípio da imutabilidade, ou seja, uma vez escolhido o regime de bens, permanecia esse até o momento da dissolução da sociedade conjugal. Hoje em dia, não mais. Embora, no momento do casamento, no processo da habilitação para esse casamento, os noivos já tenham que escolher qual é o regime a ser adotado pelo casal, e, claro, optando por um desses regimes, pode ser que seja necessário um pacto antinupcial. Neste momento, eles deverão, então, colocar qual é o querer em conjunto. Então, essa mutabilidade, ela veio com a nossa nova legislação, e essa mutabilidade dá para o casal, a depender da situação que eles estejam vivendo, uma possibilidade de mudança do regime, o que não acontecia no Código Civil de 1916. Por exemplo, suponhamos que eles tenham escolhido algum regime de bens, a exemplo, a comunhão universal de bens. E no decorrer da vida da sociedade conjugal, um deles resolve, então, instituir uma sociedade empresária. Então, a gente sabe que, pela própria natureza desse tipo de trabalho, de serviço e risco, pode ser que algum patrimônio, algum dos bens adquiridos por esse casal possa sofrer algum tipo de constrição. Ou mesmo um dos cônjuges, aquele que aderir a esse tipo de profissão, ele possa ter a necessidade de estar dispondo de algum patrimônio, de algum bem.
Então, se o regime é um outro, por exemplo, da comunhão parcial de bens ou da comunhão universal de bens, ele necessariamente precisaria da autorização da companheira para poder dispor de alguns bens. Então, verificando essa possibilidade, até mesmo a inviabilidade técnica de sempre precisar da esposa presente nos negócios jurídicos, eles podem, desde que conjuntamente, solicitar a mudança do regime. Só que essa mudança do regime vai demandar uma série de quesitos. E o principal deles é a eficácia perante terceiros, porque pode ser que o casal esteja querendo mudar o regime, não por uma questão da convivência, da gerência da sua sociedade conjugal, mas pode ser que queira lesar um terceiro, estranha aí essa relação. Então, para ter essa eficácia perante terceiros, o pedido tem que ser conjunto, ou seja, não existe tecnicamente pela legislação esse pedido unilateral, mas tem que ser em conjunto. E o segundo ponto é verificar todas as provas juntadas pelo casal. Então, pode ser que o juiz requeira uma certidão especial, na qual ele vai verificar se um dos cônjuges está sofrendo alguma demanda judicial, porque se estiver sofrendo uma demanda, possivelmente ele pode vir a sofrer execução. Apenas um integrante do matrimônio, do casamento, resolver mudar. É possível ou não? Ou ambos têm que estar em anuência? Atualmente, pelas nossas decisões dos tribunais superiores, existe a possibilidade de que um possa pedir. Só que esse pedido ele tem que ser analisado, então vai variar de caso a caso. Quando é que a pessoa consegue, então, unilateralmente? Quando ela comprovar que o cônjuge está dispondo daquele patrimônio de uma forma muito leviana, que está colocando em risco aquela economia da família. Então, se ele está colocando em risco a economia da família, por óbvio, ele não vai consentir com pedido de mudança de regime de bens. Então, aquele cônjuge que se sentir lesado ou que sentir que o companheiro ou companheira está, então, causando uma lesão para a economia da família, ele pode, sim, solicitar esse pedido. Então, essa possibilidade existe. A possibilidade. Realmente, né? Pela nossa jurisprudência. Professora, e existe a possibilidade também de você fazer a mudança, por exemplo, para a comunhão universal, de parcial para universal, ou isso não é possível? É sempre da universal para uma parcial ou para uma separação e assim por diante? Na verdade, essa escolha do regime, como a legislação coloca, nós temos na nossa legislação o princípio da variedade de regimes, a legislação oferta. Olha, nós temos 4 regimes de bens. Qual é o que melhor se adequa à realidade da família que vocês irão constituir? É o da comunhão universal, da comunhão parcial, participação final nos aquestos ou separação de bens? Então, na verdade, o Estado não vai impor, salvo uma exceção da separação obrigatória. Mas nas demais o Estado não irá impor, vai ser uma escolha do casal. Então, por ser uma escolha, no decorrer daquela constância, daquele casamento, daquela sociedade conjugal, a realidade pode modificar. Você pode intercambiar por então, todas pode as ser que, em razão dessa nova realidade, um outro regime se adeque melhor àquela realidade do casal e eles podem, sim, pleitear aí essa mudança do regime. Tá aí, muito bem explicado. Eu acho que é um item de mudança na lei de extrema relevância, né? E será que é de conhecimento da maioria das pessoas ou ainda não? Infelizmente não. Quando você pergunta para uma pessoa que está se casando se ela sabe o que é um regime com participação final nos aquestos, ela não sabe. Não, e se ela pode modificar também ao longo da vida, da união, também não. Infelizmente, a maioria não sabe. Geralmente, quem tem essa visão mais são geralmente as pessoas que estão mais envolvidas com essa atividade empresária, porque aí demanda determinado conhecimento. Agora, infelizmente, as demais não têm esse conhecimento. Antes da gente falar no regime de participação final nos aquestos e para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você me dissesse uma coisa, tirasse uma dúvida que eu tenho certeza que é da maioria das pessoas. O regime de comunhão universal de bens, ele de fato comunica todo e qualquer bem de um para com o outro e vice-versa? Ou existem lá suas exceções? Na verdade, não. O que a nossa legislação coloca? Que irá se comunicar os bens presentes e os futuros. Agora, é claro que essa mesma legislação vai trazer lá, em alguns artigos da lei civil, quais são os bens que estão excluídos dessa comunhão. Então, via de regra, quais são os bens que estão excluídos? São aqueles bens que foram obtidos através de uma cláusula de incomunicabilidade. Por exemplo, se alguém doou um bem para um dos cônjuges e nessa doação houve essa cláusula de incomunicabilidade, então aquele bem não vai pertencer àquela comunhão de bens entre os cônjuges. Então, sempre vai estar atrelado a uma cláusula de incomunicabilidade, porque a regra geral é que sim, os bens presentes e futuros se comunicam. Agora, existem exceções, a própria lei vem dizer quais são esses bens que são excluídos da comunhão, inclusive na comunhão universal.
Ótimo. E a gente fala um pouquinho mais disso no próximo bloco, disso e de outras coisas que abrangem esse tema. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho com mais Saber Direito Debate. Até já. Já voltamos e hoje o tema é mais do que interessante, faz parte da vida cotidiana de absolutamente todo mundo, né? A gente está falando de casamentos e regime de bens, tema esse que foi ministrado pela professora Emília Eufrásio durante a semana no Saber Direito Aula. Professora, a gente encerrou o primeiro bloco falando das exceções da comunhão universal de bens. Então eu quero pegar esse gancho e te perguntar o seguinte, essas exceções seriam determinadas no pacto pré-nupcial, é isso? Podem sim ser determinadas no pacto antenupcial. Porque qual é a ideia desse pacto? Ele é um contrato solene. Então, ele tem aquele interesse, aquele intuito de dar uma publicidade para dos interesses daquele casal. Então, pode ser que um dos cônjuges, sabendo de um patrimônio de um determinado bem que ganhou com cláusula de incomunicabilidade, ele possa, sim, já constar naquele pacto antenupcial que aquele bem foi adquirido com cláusula de incomunicabilidade. Então, mesmo se casando e mesmo no regime da comunhão universal de bens, esse bem não será comunicado. E o interessante de ser através do pacto é porque o outro cônjuge ou a outra cônjuge, ela vai poder ter ciência disso e evitar, inclusive, futuros dissabores a respeito desse patrimônio. Agora, é claro, a legislação no regime da comunhão universal de bens, ela vem tratar quais são os bens que são excluídos. E grande parte desses bens é porque possuem cláusula de incomunicabilidade. Então, é algo que já é prévio. Na hora da aquisição daquele bem, naquele momento, já constava ali que ele era incomunicável. E a herança, por exemplo, é um desses casos? A herança é um dos casos e vai depender do regime de bens escolhido pelos cônjuges. Por exemplo, se o cônjuge, se eles tiveram a ideia de casar pela comunhão parcial de bens, então a gente tem na comunhão parcial de bens que os bens irão se comunicar a partir do casamento. Então, aqueles bens que foram adquiridos na constância irão se comunicar. A própria legislação civil também vai trazer quais são os excluídos dessa comunicabilidade. E ali ela coloca a herança como sendo um desses bens. Então, ela diz que a herança não vai ser comunicada. Mas a herança não tem caráter de direito pré-constituído? Ele não se comunicaria independente do regime ou não é assim? Se for uma comunhão universal, a herança se comunica sim, é isso? Na verdade, a herança ela é um direito pré-constituído. Então, quando o casal resolve, então, iniciar essa sociedade conjugal, já existem alguns direitos pré-constituídos e algum patrimônio pré-constituído. Então, a herança ela já é um direito pré-constituído. Então, por ser um direito pré-constituído, a depender do regime de bens escolhido, pode ser que ela entre ou não na comunhão de bens. E quando ela não entrar, o Código Civil vai ser bastante taxativo. Vai dizer que exclui-se da comunhão de determinado regime de bens. Exemplo, a herança. Agora, é claro, pode ser que os cônjuges venham a dispor de forma diferenciada? Pode. Eles podem dispor, só que essa disposição ela tem que estar contida no pacto antenupcial. Daí a importância do pacto e por isso que nos regimes da comunhão universal de bens, participação final nos acordos e separação, é obrigatória a presença aí do pacto antenupcial. Bom, mudando um pouco então, falando agora da participação final nos aquestos, por que é um regime tão desconhecido o que ele constitui? Qual é a característica principal dele, professora? Bom, participação final nos aquestos é um regime bastante interessante. Ele, de fato, não é muito usual, né? Não é muito usual. E o que nós iremos ver comumente são os outros 3 regimes. Separação, até mesmo uma questão patrimonial. Às vezes, cada um já tem um patrimônio grande e não quer que se comunique. A comunhão universal de bens e a comunhão parcial dos bens. Agora, como a participação final dos aquestos, ele é desconhecido. Primeiro porque por uma característica própria da nossa sociedade. As pessoas não conhecem quais são os quesitos, o que esse regime traz, qual é a significância, a importância desse regime para aquela sociedade conjugal. Nesse regime, ele tem 2 características interessantes, que os doutrinadores vão dizer que é um tipo de regime híbrido, ou seja, é misto. Ele tem características tanto de um quanto do outro. Então, a gente tem 2 momentos, o momento da constância do casamento e o momento que ele se dissolve. Durante o casamento, ele tem a característica da separação de bens. Então, durante o casamento, vamos poder dispor do nosso patrimônio individual de forma livre, sem a necessidade da autorização do outro cônjuge para vender um imóvel, por exemplo. Agora, dissolveu a sociedade conjugal, aí vai se apurar os aquestos, ou seja, vai ver qual foi o patrimônio
que foi constituído com comum esforço dos cônjuges. Mas o patrimônio que tenha sobrado, o patrimônio existente ainda na relação. Não o que já foi vendido, o que já foi vendido já não tem como, porque fica inviável. Então, o que sobrou vai se verificar o que pertence individualmente a cada um e o que foi construído e constituído em comum acordo de forma conjunta. Porque o que foi construído de forma conjunta será, então, dividido aí entre os cônjuges. E se por acaso, a gente estava conversando antes de começarmos a gravar, se por acaso existir uma dívida que um constitui uma dívida em prol da família, essa dívida também é dividida? Se a dívida for em prol da família, comprovadamente, ela é dividida. Então, vai ser considerada solidária, ou seja, os dois serão responsáveis pelo adimplemento daquela obrigação. É um regime, no mínimo, um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complexo, mas que dá uma certa liberdade para os cônjuges. Então, dependendo, quando é que eu poderia indicar a participação final nos aquestos? Para as pessoas que têm atividade empresária. Era isso que eu ia te perguntar agora. Existem características próprias, assim, de casais que seriam mais recomendado tal regime em detrimento de outro? A gente pode fazer essa análise? Podemos. Essa análise, ela tinha que partir primeiramente do casal. Às vezes não parte por desconhecimento ou por impossibilidade de tomar conhecimento. Agora, quando o casal, a primeira coisa que tem que ver é a realidade dele. Então, como é que a gente vai gerir essa sociedade conjugal? O próprio nome já diz, sociedade conjugal. Então, a gente precisa gerir. Então, precisa ver que tipo de patrimônio já temos, que tipo de patrimônio nós iremos adquirir conjuntamente, qual é a sua profissão, qual a atividade que você desempenha. É uma atividade de risco? Porque, dependendo da atividade, pode ser que um regime da comunhão universal de bens, por exemplo, não seja interessante. Então, o ideal para os casais que estão nesse processo, nessa fase de habilitação para o casamento, tenham conhecimento de cada um dos 4 tipos de regime de bens e coloque para si, tragam para essa sociedade conjugal que estão constituindo, aquele que melhor se adequa à realidade do casal. Então, existe de fato isso, né? Essa análise é importante, é interessante, sim, para que se previna futuras dores de cabeça. Exato. Aí, né? Me parece que você tem um caso da sua vida pessoal mesmo que te dificultou esse acesso a esse regime de bens. Me explica como é que foi isso. Exato. Como aconteceu eu isso? Escutei aquela questão, né? Às vezes as pessoas comentam e te deixa curioso. Então, quando eu fui me habilitar para o casamento, eu questionei no cartório sobre essa possibilidade da participação final nos aquestos. Porque até então eu não tinha um conhecimento tão aprofundado a respeito do assunto. Então, na verdade, ali, no momento em que eu estive lá, pode ser que, por qualquer razão, aquela pessoa que estava desconhecia. E eu, então, não pude ter aquela explicação ali naquele momento. Então, acabei optando por um outro regime de bens, mas porque não conhecia e também não tinha ninguém ali naquele momento para poder me orientar acerca dos outros regimes de bens. Porque, na realidade, o que eles colocam? Olha, se você não escolher o regime da comunhão parcial de bens, os outros regimes você tem que fazer um pacto nupcial. Esse pacto tem que ser por escritura pública e vai demandar um gasto com valor. Dificultando, então, né? Dificulta um pouco. Então, eu senti isso, que dificultou. Poxa, eu já estou gastando com buffet, gastando com banda, gastando com locação de ambiente, ainda vou ter que gastar com escritura pública. Vai o parcial mesmo. Vai o parcial mesmo, que é o gerazão, e que não requer o pacto nupcial, ou seja, menos um custo para o casal. Entendi. Então, é por puro desconhecimento mesmo, desconhecimento. Né? E o engraçado é que não é só o desconhecimento das pessoas comuns, né? Mas muitas vezes de quem celebra o casamento. Exato. Né? Dos próprios cartórios, inclusive. Exato. Que no momento oportuno deixa de indicar determinados regimes, até mesmo pelo desconhecimento. Pode ser que, às vezes, aquele casal seja muito curioso e venha perguntar questões muito aprofundadas acerca do tema que a pessoa não saiba responder. Então, já desmotiva logo dizendo que vai ter um gasto financeiro e as pessoas acabam optando pelo regime da comunhão parcial de bens. Tá certo. Professora, mais um minuto a você também, que daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estou de volta aqui comigo a professora Emília Eufrásio, professora e advogada, que durante a semana, no Saber Direito Aula, ministrou o tema sobre casamentos e regime de bens. Professora, eu queria, antes da gente começar a falar sobre os livros que você trouxe, que você me falasse um pouquinho da sua vida profissional. Como é que foi? Foi estagiária aqui no STF? Foi nossa colega também? STF,
Muito bom esse período de estágio. Começando o mestrado em Portugal. Começando o mestrado em Portugal. Mais uma atividade que vai demandar tempo, né, e um gasto, mas assim, tudo em prol da docência, né? Algo que eu também gosto muito de fazer. Especialista em? Direito Civil e Direito do Trabalho. E dá aula nos dois? Nos dois temas. Nos dois temas. Em Brasília? É brasiliense? Sou brasiliense, moro aqui, minha residência fixa é aqui, mas também trabalho em Tocantins, numa universidade de lá, ministrando aulas em Direito do Trabalho. Meu Deus. Vai toda semana? A cada 15 dias. E agora o mestrado em Portugal, como é que vai funcionar? E agora, sempre em julho. Então, todo mês de julho eu vou ter que dedicar esse mês exclusivamente para poder estar lá em Portugal, para poder estudar. Então, na verdade, o mês de julho já era férias, né? Mas o bom é porque, como é nesse período, aqui, pelo menos no nosso país, é o período de férias escolares. Então, não vai trazer um prejuízo tão grande para os meus alunos. Mas é o momento que eu consegui achar na agenda para poder cursar e terminar esse mestrado. Eu costumo dizer e sentir que o magistério é tão apaixonante como a comunicação. Nós, profissionais da comunicação, a gente fala exatamente isso. Provou, a gente não larga mais. Provou da fruta, não larga mais. É verdade. E o magistério é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Apaixonante. Apaixonante, até mesmo porque nós lidamos com pessoas, né? Então, quem tem esse contato direto com pessoas, eu tenho nas duas profissões que eu escolhi, tanto magistério quanto advocacia. Então, às vezes, a gente escuta problemas de clientes, problemas de alunos, mas também solucionamos esses problemas. Então, isso é algo muito gratificante. Então, muitas vezes as pessoas pensam, por questão financeira, a princípio pode até ser que sim. Mas depois, quando você já atinge uma estabilidade, você já começa a fazer aquilo por amor. Então, quando você faz porque gosta, as coisas fluem. Então, nada é tempo ruim. Quando faz o convite, aí você pode dar aula em tal estado, em tal hora, desde que esteja de acordo com a agenda, eu vou com maior motivação, com maior prazer. Maravilha. Bom, o tema realmente, a gente poderia falar horas e horas e horas sobre esse tema, que é de interesse de todo mundo, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto. E a gente precisa encerrar falando agora dos livros, então, que você trouxe como indicação de estudo, não é isso? Vamos falar desse primeiro aqui, então, de Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil 3, Responsabilidade Civil, Direito de Família, Direito das Sucessões, esquematizado. Por que esse livro é especial? Por que esse livro é especial? Ele traz 3 assuntos dentro do direito civil para ser tratado. Então, dentro deste livro, nós teremos, além da doutrina, das explicações e até mesmo referências ao código anterior para a gente poder se situar no estudo, ele também traz questões de concurso. Então, é ideal para quem está fazendo a prova do OAB, se preparando para o concurso público de carreira jurídica. Então, eu recomendo esse livro, porque ele traz o conteúdo, ao final de cada capítulo tem uma sinopse daquele conteúdo e, além da sinopse, ainda tem os exercícios para fixação ali daquela matéria. E uma linguagem clara, acessível, objetiva, sem nomenclaturas complicadas. Bacana. É a mesma coisa desse aqui, curso didático de Direito Civil, de Eupídio Donizete e Felipe Quintela? Exato. Esse livro também é ótimo, os dois super atuais, versão já 2014. E ele também traz de uma forma bem dinâmica. Agora, a diferença desse do Eupídio é que esse curso aí é o curso inteiro de Direito Civil. Então, a gente tem desde a teoria geral até sucessões. E já aquele Direito Civil é dividido em 3, o esquematizado. Nós temos o 1, o 2 e o 3. E esse, especialmente, que você trouxe, o 3, que é sobre casamentos, regimes de bens. Exato, já a parte finalzinha do Código Civil. Esse outro comporta tudo. E se você for observar, ele tem a característica de um manual, manual, né? Perfeito. E ele vai trazer também questões, e a diferenciação deste para o outro é que este do Eupídio Donizete, ele traz jurisprudência. Então, ele colaciona, ao final de cada assunto, jurisprudências temáticas pertinentes ao assunto abordado. Perfeito. E, por último, aqui nós temos a civil e empresarial, civil, comercial, processo civil e a Constituição também. Por que você indica isso? Esse daí é a famosa lei seca. Então, para as pessoas que atuam na área civil, ele é muito prático, muito didático, porque ele vai concentrar a legislação civil e a legislação empresarial. Ah, tá. Aqui é a lei mesmo, né? Lei pura e seca. É só para complementar a doutrina. Ah, tá. Perfeito. É o código, na verdade, né? Exato. O código de todos aqui. Professora, eu queria que você nos deixasse uma mensagem, um recado, uma dica, seja lá o que for nesse sentido, para nos atermos às circunstâncias importantes que dizem respeito aos regimes de comunhão. A pessoa que está se aventurando no casamento agora ou daqui a um tempo, o que é de fato relevante, importante, que as pessoas se atentem, prestem atenção ou talvez busquem conhecer um pouco melhor.
Primeiro ponto importante, a pessoa já vai dar um passo bastante grande na sua vida, que vai trazer uma mudança não só na vida particular, mas também de toda a família, né? Então, porque aí, junto com o cônjuge, vem os parentes afins, né? Vem sogra, pode ser que venha um enteado, então tem que ter toda uma análise ali da situação daquele casal. Então, escolheu por se casar, aí a gente tem aquele processo de habilitação para esse casamento. Então, neste processo de habilitação do casamento, é que será verificar se existe uma causa suspensiva, algo que impeça esse casamento, ou que suspenda esse casamento por um determinado tempo. Além de verificar isso daí, é importante também estar atento para o regime de bens escolhidos. Então, qual é a melhor forma de escolher um regime que vá se adequar? Primeiro, fazer uma análise individual do patrimônio que possui e também da vida que leva. Quando eu digo da vida que leva, é a vida profissional. Como é que funciona a sua atividade profissional? Ela vai demandar que você fique dispondo de bens, dispondo de patrimônio a todo momento? Porque se for, torna-se um pouco dispendioso você ter que sempre estar tendo a sua companheira, a sua esposa ou o seu esposo no ato dos seus negócios civis. Então, para suprir essa necessidade da autorização, tem que ser escolhido o regime de bens adequado. Então, a nossa legislação, ela oferece 4 tipos de regimes de bens, que é o que a gente chama daí do princípio da variedade de regimes. Então, como existe essa variedade, a nossa legislação trata cada um de uma forma especial, dizendo o que se inclui, o que se exclui desse regime, é importante, então, que os nubentes, aqueles que estão pretendendo se casar, constituir uma sociedade conjugal, possam escolher aquele regime que melhor se adeque à realidade própria, individual, como também à realidade do casal, tendo em vista que dali, a partir do casamento, será constituída uma sociedade conjugal. Então, nós teremos uma nova sociedadezinha ali, que começa com os cônjuges, mas depois pode vir a prole também os filhos. Então, o regime de bens ele tem grande importância, tanto para o casal, como também para a família como um todo. Tá ótimo, recado dado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. E não se esqueça, se quiser assistir às nossas aulas e toda a programação da TV Justiça, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Te vejo de novo na próxima semana. Até lá, então. Tchau. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.